Som. Boa tarde a todas e todos. Eu vou ler para vocês um poema e poesia de Antônio Aleixo, a gentil camponesa. Tu és pura e imaculada, cheia de graça e desígnio. Tu és a flor, minha amada, que és a gentil camponesa. És tu que não tens vontade, és tu que tudo mereces. És sim, o que desconheces as podridões da cidade. Vives aí nessa herdade onde tu foste criada. Aí vives desviada deste viver de ilusão. És como a rosa em botão. Tu és pura e imaculada. És tu que ao romper da aurora ouves o cantar do cantor alado. Vestes-te atrás do gado, que há de ir tirar água da morga. Depois, pelos campos afora, és grande a tua pureza, cantando com singeleza o que ainda mais te realça, exposta ao sol e descalça, cheia de graça e beleza. Teus lábios nunca pintaste, és linda sem tal veneno. Toda tu cheiras a feno, do campo onde trabalhastes, é verdadeiro contraste. Com a tal flor delicada, que só por muito pintada nos poderá parecer bela, mas tu brilhas mais do que ela. Tu és a flor, minha amada. Pois se te tenho na mão, ainda assim acho tão pouco, que sinto um desejo louco guardar-te no coração. As coisas mais belas são, como as cria a natureza. E tu tens toda a grandeza dessa beleza que almejo. Tens tudo quanto desejo, és a gentil camponesa. Viva a luta das mulheres! Viva a luta das mulheres! É isso aí, companheiradas. Muito obrigada. Viva a luta do campo da cidade. Viva! Carol. Gosto assim, hein? Todo mundo animado. Agora eu vou chamar a Júlia Lazzaretti, que vai ser a nossa mestre de cerimônias, para dar uma fala de início na nossa conferência, de contexto, e a gente conseguir conduzir os trabalhos. Júlia Lazzaretti, então, Frente pela Vida das Mulheres. Boa tarde a todos. Aqui tá bom? Boa tarde a todos, a todas e a todes. Hoje a gente está aqui, então, na primeira conferência livre e regional de políticas para as mulheres do Oeste Paulista. A gente está aqui reunida hoje em um momento muito importante para a vida das mulheres do Brasil, e especialmente do Oeste Paulista. As conferências de política para as mulheres são espaços históricos de construção coletiva, já que acontecem em níveis municipais, estadual, nacional e livre, certo? Reunindo vozes diversas para definir rumos e prioridades da vida das mulheres. A última conferência nacional aconteceu em 2015. De lá para cá, vivemos um longo período sem esse espaço democrático. E é importante lembrar que a maioria dos municípios brasileiros sequer possui um conselho de mulher, certo? Isso significa que a política para as mulheres muitas vezes fica sem representação. E sem mulheres na política, não há política para as mulheres. Aqui em Presidente Prudente, organizamos uma conferência com caráter popular, fruto do trabalho de mulheres comprometidas com o feminismo de base, um feminismo com rosto e voz popular. O objetivo é garantir que tivéssemos delegadas enviadas diretamente para a Conferência Nacional, mulheres que pudessem levar a nossa realidade para dentro da pauta nacional. Essa é a essência da conferência: tornar mais democrático o acesso à formulação das plataformas de governo, retomando e fortalecendo a política democrática para as mulheres. O tema que nos guia é claro: mais democracia, mais igualdade e mais conquista para todas. Então, hoje, a gente vai debater e construir propostas que representem, de fato, a vida das mulheres do Oeste Paulista. E para isso, então, eu quero convidar para abrir a mesa aqui a nossa companheira Mari Palhares, agente cultural do Pontão de Cultura Galpão da Lua e Fórum do Interior Profundo e também da Flixp. Mari.
de mulheres do PT de Presidente Prudente e compõe também a diretoria executiva nacional de Associação de Geógrafos Brasileiros. Para compor a mesa também quero convidar agora a Aline Scarelli, que é mãe, advogada previdencialista e coautora dos livros Mulheres que Acolhem Mulheres e Mulheres, um Grito de Socorro. Atualmente, ela é secretária-geral da OAB de Presidente Prudente, integrante da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Associação de Juristas pela Democracia, promotora legal popular e cofundadora da Frente pela Vida das Mulheres. Também quero convidar à mesa a Elisângela Viúdes, que é advogada do Sintrab, PLP, do CODETER, CUT e do PT. Então, gente, o nosso papel aqui hoje, ele não é apenas discutir problemas, mas apontar soluções e encaminhar propostas concretas para o Brasil. Propostas que representem as mulheres do Oeste Paulista e que dialoguem com o cenário nacional. E essa conferência, então, ela seja um passo importante para ampliar a democracia, garantir igualdade e construir mais direito para todas nós. Porque enquanto houver desigualdade, a luta segue. E ela é feita por todas nós juntas. Muito obrigada e uma boa conferência a todos e todas e todos. Boa tarde, companheirada. Muito bom. Todo mundo tomou um cafezinho, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou achando tão baixinho, tá bom, né? Tá bom, né? Vou marcar meu tempo aqui para não me alongar demais. Fui convidada aqui, né, pela Carol, como essa agente pela vida das mulheres, pela luta das mulheres, para falar um pouco sobre a cultura como força política das mulheres no interior. Então, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória que tem sido ser gestora no Pontão de Cultura Galpão da Lua, nessas duas últimas gestões, nos últimos 4 anos, e o que isso desenrolou na nossa região enquanto tarefa, né, militante aí nesse exercício de estar nessa tarefa de articulação, porque uma coisa que nós mulheres, né, temos como hábito, quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem como costume socializar esse espaço, trazer outras mulheres. Então, quando uma mulher avança, todas avançamos, não é só um clichê, né? Ela é uma realidade. E como força aí desses últimos anos, desse trabalho pelo Galpão da Lua, pude encontrar muita solidariedade feminina, não só aqui na cidade, mas aqui na região. Tá aqui a minha amiga Helena Penati, não me deixou sozinha, que foi uma grande companheira de luta nesses últimos anos, de construção dentro do Galpão da Lua aqui na cidade. A Fernanda, que também contribuiu muito, né, com a atividade da Feira da Reforma Agrária e como essa feira exponenciou com a participação dessas mulheres como participantes, integrantes, pensantes dessas atividades. E não posso deixar de falar do Interior Profundo. O Interior Profundo é uma auto-organização também, gestada por mulheres, aqui da nossa região, de Assis, Maria, Ourinhos e Prudente. E ao longo desses últimos anos, a força e a tarefa coletiva dessas mulheres todas juntas resultou que a gente conseguiu ampliar as nossas vozes como gestoras culturais. Então, aqui no Galpão da Lua, o nosso ponto de cultura, nós somos ponto de cultura desde 2010 e agora, esse ano, nós nos certificamos como Pontão de Cultura. E, resumidamente, um ponto de cultura é a aplicação da política pública na prática. O ponto de cultura, ele é o braço do Sistema Nacional de Cultura, que a gente carinhosamente chama do nosso SUS da Cultura. Então, quando a gente pensa aí na implementação do SUS, né, nos municípios, que tem UBS, UPA, hospital, etc., os pontos de cultura,
para a área do setor cultural, o que é muito importante dentro de uma cidade para o desenvolvimento social do território, né? Então, muito feliz de fazer parte desse lugar. Há 10 anos atrás nós éramos os únicos pontos de cultura, mas através desse trabalho, da ampliação dessa voz, seja aqui por nós no Galpão da Lua, com outras mulheres, a Ana Paula e a Júlia, que não conseguiram chegar ainda, que daqui a pouco estão aí, a Jéssica, e o pessoal do Interior Profundo, hoje em Presidente Prudente nós somos 15 pontos de cultura. E eu tenho muita alegria de falar que a Carolina está também como gestora, não como presidente, mas como parte da diretoria de um ponto de cultura. Então isso significa que a nossa atuação, ela amplificou essa política cultural. A Grazi está aí, que também faz parte de um grupo cultural lá da Unesp. Então é muito bom a gente encontrar essas mulheres que estão multiplicando esse entendimento da construção da política pública dentro do território. No Interior Profundo, tenho as minhas companheiras, né, de Assis, Marília e Ourinhos, e resultou que nós, enquanto rede, conseguimos articular com o Comitê Estadual de Cultura e muitos espaços gestados por homens. Não quero fazer essa diferença, né, mas não posso deixar de falar. Esses espaços gestados especificamente pelo gênero masculino, eles têm dificuldade mesmo dessa socialização dos espaços, né, dessa partilha. E fez muita diferença a partir do momento que a gente está ocupando esses espaços. Então, quando a gente começa, por exemplo, a fazer uma articulação com o Comitê Estadual de Cultura, nós somos altamente criticados. Vocês não podem fazer, porque vocês vão vender o seu conhecimento para o comitê, e não sei o quê. E a gente conseguiu levantar recursos, fundos, e isso potencializou as nossas potências. Então, hoje, a gente vai a reuniões e eles falam assim, a gente tem, foi muito engraçado, isso aconteceu há 8 dias atrás, a gente tem que conversar com o comitê, a gente está 2 anos, a gente está falando isso para eles. Então, essa expertise vem também da confiança das companheiras, né? O fato de confiarmos umas nas outras, de saber dos nossos trabalhos, de saber da honestidade e integridade daquilo que a gente está propondo, né? Avançam os nossos caminhos, nos dá uma segurança nesse lugar. Então, eu vejo assim, hoje, né, gente, tem 14 anos que eu trabalho no Galpão da Lua, 4 anos que eu estou na gestão do coletivo, como presidente da associação, e eu fico muito feliz mesmo e orgulhosa dessas parcerias, dessas caminhadas, da amplificação das nossas redes, do que são os nossos no nosso território, do conhecimento desse território, da possibilidade das nossas ideias serem implementadas. Então, posso dizer que essa caminhada, ela não é minha, ela é nossa, né, porque ela é parte, né, nossa aqui, né? Todas nós aqui, né, Zete, Jolita, quantas companheiras, Luciana, Marta, Sônia, posso falar o nome de todo mundo, né? Eu sou porque nós fomos, porque nós tivemos, porque nós caminhamos essa caminhada, porque nesse processo nós fomos nos fortalecendo. Então, sem dúvida nenhuma, a importância política de estar nesses espaços de poder para nós é significativa. Tenho muito orgulho de dizer que a gente está num caminho de processo para a concessão do nosso espaço, lá para a SPU, faltando bem pouquinho mesmo, que é também força desse nosso trabalho, né, de nós estarmos nesses lugares e fazer esse trabalho de articulação, sobretudo, inclusive com os homens, inclusive com outros agentes, né, como, por exemplo, esses comitês estaduais, que são OSCs, né, são empresas que são habilitadas pelo governo do Estado, não são estatais. E é isso. Acho que é um pouco isso a minha contribuição hoje sobre essa caminhada e essa amplificação no território do Presidente Prudente, né? Essa força dessa voz, dessas ações,
o Galpão da Lua poder ser ponte para as ações, por exemplo, da Frente pela Vida das Mulheres, do próprio partido, né, do que estive filiada, e de outros espaços. Então, é muito importante que estejamos nós mesmos, que estejamos ocupando e fazendo essa luta, né? E quando a gente está institucionalizada, isso também nos coloca em outro lugar, né? As instituições têm muita força. Então, fazer valer a lei, o papel, isso é muito importante, né? Então, como somos nós nesse lugar, é certeza de uma caminhada longa. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Estou muito nervosa, né? Coisa ansiosa ainda. Eu já estava bastante antes de começar a conferência de tremedeira, agora a tremedeira diminuiu, ó. Mas a borboleta no estômago, ela está aqui. E queria começar dizendo isso, né? Para nós, mulheres populares, militantes, é sempre muito difícil, porque a gente faz tudo. Se está tendo conferência no município, é porque a gente fez. É porque a gente fez programação, foi para a mídia, falou com a TV, fez acontecer. E é sempre assim a nossa luta, né? É uma luta que a gente constrói por nós mesmos. Se a gente não lutar pelas nossas vidas, a gente já entendeu há bastante tempo que a política pública não se concretiza. E a minha fala hoje, rapidamente, vem dessa perspectiva. Fiquei com a proposta de trazer um mapeamento sobre as conquistas e os desafios feministas que nós tivemos nos últimos anos aqui no Pontal. Infelizmente, aqui a gente não tem um projetor. Isso também me deixa bastante ansiosa, né? Porque eu, geógrafa, ia mostrar um mapa, não tem projetor, estou um pouco nervosa. Mas eu fiz uns QR Codes, eu não sei se vocês perceberam que tem uns QR Codes por aí. Então, quem puder escanear o QR Code, que está nas paredes, tem folhas ali no fundo também. Eu desenvolvi um aplicativo para a nossa conferência, um aplicativo de mapeamento, que demonstra para a gente alguns dados importantes para a gente pensar não só o Oeste, mas o estado de São Paulo. Então, algumas coisas que eu queria começar dizendo. Primeiro, sobre o Conselho da Mulher e a Secretaria da Mulher. Bom, quando a gente pensa em conselhos, a gente pensa nessa institucionalização de quem vai puxar as conferências municipais. É obrigação do conselho, mas nós não temos um conselho presidente prudente. Quando a gente olha para a região do Oeste Paulista, nós só temos Conselho da Mulher em Epitácio, Mirante do Paranapanema e Irapuazu. Um pouquinho ali para a Alta Paulista, a gente também tem Dracena de Junqueirópolis. E aí, o primeiro ponto falando aqui de Presidente Prudente, onde a gente está sediando a conferência, né? Como uma cidade deste tamanho não tem um Conselho da Mulher? Mas nós já tivemos, em outros momentos, condições propícias para isso acontecer. Hoje, nós estamos mobilizando a organização desse conselho. E quando eu digo nós, eu digo mulheres diversas. A pauta
Prudente, Rancharia, Bastos, Oswaldo Cruz, e aí mais para o Paulista de Alamante e Iracema. E o resto tem. Tem Epitácio, tem Venceslau. O buraco que nós temos de cobertura é gigante. Boa parte dos municípios do Oeste Paulista não tem bebê. E como é que faz? Um país que mais mata mulheres, fora de uma situação de guerra, não ter delegacia especializada para atender as mulheres. Isso é uma pauta urgente para o Oeste Paulista. Não adianta ter BDM somente em cidades de médio porte, sendo que os nossos municípios estão desatendidos. Pensando em outro equipamento altamente especializado, que é uma luta e uma conquista recente, nós temos que falar de Casa Abrigo. A Casa Abrigo é um reflexo de uma luta de mais de 15 anos do feminismo da região, que se consolidou em 2021 a partir da luta das mulheres em conseguir um consórcio com o CIOP, o consórcio do Oeste Paulista. Conseguimos 20 vagas para 8 municípios. Para vocês terem uma ideia, até 2022, dos 8 municípios, 6 não tinham enviado nenhuma mulher para a Casa Abrigo. A Casa Abrigo é um lugar que as mulheres são enviadas para não morrer. As altas de dados de feminicídio Da região. Nossa! Tá mexado. Aí. Nossa. Tô me sentindo melhor na frente. E agora? Agora deu, né? Tá. Falando das casas-abrigo, então. Por que os municípios não enviaram mulheres? Porque não há comunicação sobre ele. Voltou de novo. Posso? Aí? Deu? Acho que deu. Essa comunicação, por exemplo, implicou o fato de o presidente Epitácio sair da Casa Abrigo, do consorciamento. E sabe o que foi dito? Que não precisava. O município não precisa de uma vaga na Casa Abrigo, porque a nossa rede de enfrentamento faz um bom trabalho, então as mulheres não precisam ir. Foi isso que a gente ouviu, e assim saiu o Epitácio e entrou Álvares Machado no consórcio. Bom, dos 53 municípios do Oeste Paulista, somente 10 municípios são cobertos por Casa-Abrigo. 8 pela Casa-Abrigo de Prudente, 2 pela Casa-Abrigo de Oswaldo Cruz. Todos os outros municípios não têm o que fazer com uma mulher caso ela esteja em situação de risco ou precise fugir de casa com seus filhos às pressas. Esse é o cenário. Conquistamos a Casa-Abrigo em 2021. Todos os dias lutamos para esse equipamento não fechar, porque a fala que nós ouvimos das prefeituras, das instituições responsáveis, é que o serviço é subutilizado. E ele é um serviço que é caro. Uma casa-abrigo custa mais de R$50 mil por mês para ser mantida. Ela é cara porque ela é extremamente especializada. Realmente é caro um município manter uma casa-abrigo, mas casa-abrigo consorciada custa menos de R$3 mil por mês para o município. E eles acham que não é importante gastar esse dinheiro para salvar a vida das mulheres. E a nossa luta continua, para essa casa não fechar e para mais casas serem instaladas na região, para a gente tentar o mínimo possível mitigar o que já foi feito. A Casa-Abrigo não é um serviço de prevenção à violência. A Casa-Abrigo ela é um serviço emergência. Como disse a Mari, fazendo referência ao SUS, a Casa-Abrigo é o hospital da emergência, quando a coisa já explodiu. Mas a gente precisa pensar em prevenção, a gente precisa pensar em promoção. E eu espero que a gente consiga construir propostas juntas hoje, para a gente não só pensar na ponta do serviço, mas para a gente promover a vida das mulheres no Oeste Paulista. De qualquer forma, gente, o mapa que eu não consegui mostrar hoje, ele está online. Peço com carinho para vocês olharem depois. Sei que tem muitas companheiras aqui que são de sindicatos, de instituições, de partidos. Eu espero que esse mapa possa ser uma arma política para a gente disputar com os municípios mais equipamentos pela vida das mulheres. É isso, seguimos. Boa conferência para nós. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito obrigada pela oportunidade de ser escutada por todas vocês. Teve períodos que não era eu aqui, era eu aí, vocês aqui, né? Marta,
mim é muito emocionante poder dividir a fala com a Carol, com a Mari, e tudo que elas disseram também eu subscrevo. Mas o que é importante a gente dizer hoje, né? Eu fiquei com essa tarefa de falar sobre aborto legal, como que está aqui na nossa região. Só da gente pôr na notícia, né, no chamado aborto, só perde, quer dizer, só ganha com a palavra gênero, né? A gente fala de gênero, já fica todo mundo com a orelha em pé. E também o aborto não fica atrás, na verdade ele ganha. Na nossa região, desde 2019, não vou começar por aí, vou começar pela legislação. O que acontece? A gente tem normativas do Ministério da Saúde e também do Conselho Federal de Medicina para o abortamento legal. E todos sabem que nós temos uma regra de 3 possibilidades, né? Risco de vida para a mãe, caso de anencefalia, que foi por conta de uma decisão do STF, e também caso de estupro. Só que, dos últimos anos, a partir de 2015, para ser mais sincero, com esse monte de desmonte, né? Golpe da Dilma, o que mais? Falta de políticas públicas para as mulheres, falta de investimento, a PEC do fim do mundo, e esse autoconservadorismo, tudo que era em volta das mulheres, né, principalmente direitos reprodutivos, começou um movimento muito grande de diminuir, enfraquecer, de não ter mais o abortamento legal. Está na legislação, mas a gente sabe que na hora do vamos ver não acontece. Não acontece por quê? Porque a mulher vítima de estupro, ou a mulher que tem casos também de feto, de crianças que têm má formação, judicialmente algumas vezes conseguia muito no passado. Por exemplo, um caso de má formação congênita grave, que mesmo após o nascimento não tem chance de sobrevida, judicialmente conseguia autorização. Hoje, impossível, nem com recurso para o STF. Então, esse desmonte ele começou por conta desse autoconservadorismo, a influência da igreja, porque para ter filho, pronto, acabou, porque Deus mandou, e essa influência religiosa é muito importante. E ficava nesse campo da igreja, do conservadorismo. Mas, nos últimos anos, a partir de 2019, isso também ficou emparelhado nos Conselhos Federais de Medicina, ou Conselho Federal de Medicina. Tem um conselheiro específico, eu não lembro o nome, acho que é de propósito, me esquecer, mas a gente tem que falar o nome da praga, que ele fez uma fala lá no Hospital de Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Vocês acompanharam o que aconteceu lá? Tem um podcast, são 3 episódios, lá do Rádio Novelo, que chama Sala de Espera. Eles demoraram um tempão para poder fazer uma linha do tempo do que aconteceu no abortamento legal no município de São Paulo e que reflete no Brasil. E lá você fica em choque, porque eles fizeram o seguinte: o Hospital Nova Cachoeirinha é referência no abortamento legal. E estavam fazendo uma atividade lá em 2022 sobre como elaborar o procedimento, como trazer essas mulheres para acessar de modo tranquilo, né? Tranquilo, está na lei, o médico estudou, tá? Desde a década de 50 que existe um procedimento de não sei falar essa palavra. Não, uma modalidade de aborto para fetos que estão com mais de 22 semanas. Assistofalia fetal. Então eles estavam preocupados em falar disso. Mas, quando saiu a divulgação, que ia ter esse evento legal no Cachoeirinha, nesse hospital, esse conselheiro federal foi lá, junto com uma outra conselheira, com bastante engajamento assim, conservador, religioso, para dizer que era uma tortura, uma morte que acontecia com esse feto. Trouxe um estudo que não é estudo, dizendo que acontece uma tortura dentro da barriga, assim, um terror. E a partir disso, não teve evento, não teve discussão, encerrou. Eles começaram a fazer uma perseguição com as 2 médicas, que eram as únicas do serviço. Aconteceu um negócio tão grave, que até o Ministério Público entrou na briga, o Ministério Público da ala feminista, aquelas mulheres que estão na pasta, que discutem o aborto legal e que busca legislação e aperfeiçoar e ampliar esses direitos, né? Porque a luta qual que é? Não é nem pra gente, quer dizer, a gente quer manter o que existe, que é o abortamento legal. Ampliar não dá nem para discutir, não dá nem para falar, descriminalizar, não dá nem para falar nisso hoje. Então, é manter o que tem para não ter retrocesso, porque já tem retrocesso. Então, o que o município de São Paulo fez? Que esse hospital, que eu falei de Nova Cachoeirinha, é do município de São Paulo.
não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o prontuário chama prontuário médico. O prontuário não é do médico, não é do hospital, é da paciente ou paciente. Quando alguém pede, né, se você vai lá no hospital e fala, eu quero um cópia do meu prontuário, e se nega, você chama a polícia para de ocorrência, porque esse documento é seu. E para o médico divulgar, ele tem que ter autorização. O que aconteceu na Nova Cachoeirinha? O município de São Paulo, depois desse evento que eles estão discutindo, esses procedimentos de aborto legal, requisitou todos os prontuários lá, todos os abortamentos legais que teve, fez uma sindicância, sem ouvir ninguém, parte contrária, contraditória para a defesa. Então, foi um pedido do município de São Paulo. Quem é o prefeito lá? Então, ele pediu, ele, a Secretaria de Saúde, requisitou todos os prontuários, fizeram uma análise, consideraram o quê? Crime, tortura, má procedimento com o feto. Ninguém falou da mãe, que a mãe estava sendo torturada, porque o serviço não existiu, que não teve um tratamento humanizado na hora de fazer o primeiro atendimento, que a gente sabe que quando a mulher vai para uma unidade de saúde para falar, sofri um abuso, um estupro, meu companheiro retirou a camisinha na hora do ato, isso que é considerado estupro marital, fiquei grávida. Então, esse tipo de atendimento nas unidades de saúde, que é muito desrespeitoso, eles sempre questionam, né? Não é questionado, é questionado. Tudo que a mulher fala é questionado. Então, eles consideraram que tudo que aconteceu na Nova Cachoeirinha era crime. E caçou as duas médicas, sem elas terem possibilidade nenhuma de dialogar. Então, quando que caça um CRM de um médico? Quando tem denúncia da vítima, ou por outro crime grave, tem procedimento, tem advogado, e caça. Eles caçaram sem nada. E aí elas acionaram o Ministério Público, que correu atrás do prejuízo, e elas estão afastadas, não tem mais o serviço de abortamento legal, nesse Nova Cachoeirinha, e a desculpa deles qual foi? Que pode ir para outro lugar e referenciar. Mas é mentira, esse outro lugar não tem. Até tem, mas as mulheres quando vão, o que acontece? Tem vários casos nesse podcast que elas relatam o seguinte: aconteceu um crime sexual, ou a mulher está com uma malformação grave, passa por uma equipe multidisciplinar e é autorizado o aborto. Ela chega na unidade e eles falam, faltou o exame e tal. Vai lá no outro lugar. Quantos dias passa para fazer isso? 3, 4, uma semana. Em São Paulo elas não conseguem se deslocar, é tudo muito caro, né? E aí, quando chega no outro serviço, eles falam que aquele exame que ela fez já não serve, tem que fazer tudo de novo. Já deu quantas semanas? 23, 24. E aí o abortamento legal na situação fica mais complicado, porque aí usa sistema que eu disse antes, a cistefolia, que eles falam que tem tortura para o feto, porque eles aplicam um medicamento para quando realizar o aborto, o neném já não está mais ali com vida. Que acontece desde a década de 50 e é um procedimento científico indolor. Mas aí que tá, então não tem o serviço mais na Nova Cachoeirinha e os demais estão sendo dificultados no serviço para não ter o tempo de fazer o abortamento legal. Porque quando passa das 22, é bom dizer que a lei não fala de tempo, algo que é tempo é possível, né? Mas eles ficaram com essa fissura, né? Esse cólera de que é só 20 semanas, não pode passar de 22, então ficou assim, chegou com 22, não pode. Mas pode, mas você não consegue, entendeu? O que acontece? Vai nascer. Mesmo filho de estupro. Então, o Ministério Público entrou com uma ação, multou o município, já a justiça deu, falou que eles tinham que fazer, a multa já está em mais de milhões e eles não estão realizando. Tá, mas tudo isso em São Paulo. E aqui? O que nós temos a ver com isso aqui em Prudente? Tudo a ver, porque é uma onda nacional. Aqui em Prudente, desde 2019, o fluxo de violência sexual autoriza que o hospital estadual, né, desorganizado, lá que vai ser a unidade de saúde de recepção desses casos. Aí, também era uma dificuldade, porque você chega lá para fazer a entrevista, às vezes só tem uma assistente social, não tem a psicóloga, vem outro dia. E aí eles sempre botam em dúvida a palavra da mulher. E eles tinham uma época, vocês lembram disso, né? Na época do inelegível, que eles mudaram a portaria e tinha que ter um boletim de ocorrência. Não precisa. E um monte de questionamento, né? Por exemplo, eles tinham uma ideia que tinha que submeter a mulher para assistir um vídeo do ultrassom, vinha uma equipe para sensibilizar, para poder parir, levar até o fim, induzindo também a doação legal. Você não precisa tirar seu filho, adota, né? Mesmo crime de estupro. Então isso daí continua, não na legislação, mas a gente sabe que na hora de vamos ver a mulher sozinha, vulnerável, isso vai acontecer. É uma instrumentalização que eles têm.
E o CRM, o que eles estão fazendo internamente? Muitos médicos e médicas eles estão ainda querendo realizar o serviço que é da lei, mas eles internamente eles perseguem. E esse conselheiro, que eu não lembro o nome, depois eu vou falar para vocês, veio dessa onda do pessoal Bolsonaro, da igreja, então eles estão emparelhando o conselho. E eles ficaram muito putinhos que na OAB eles não conseguiram eleger a turma deles. Então assim, parece filme, é pior que filme, porque é real. Então eles estão organizando o CRM setor conservador e queria que a OAB São Paulo também tivesse eleito essa turma, mas não conseguiu. Então agora, o que aconteceu aqui em Prudente? Esse mês de janeiro desse ano, o hospital HR assumiu o estadual. E o HR é a Associação São Francisco de Assis, que gerado pelos FREI. E eles chegaram no hospital estadual e falaram, aqui não vai ter. Então, Prudente não tem. Aí o Ministério Público fez um ofício pedindo explicação, e eles falaram assim, aqui não vai ter, mas a gente vai referenciar, a gente acolhe, faz o primeiro atendimento e envia para onde tem. Mas, gente, aconteceu 3 casos que eu vou contar para vocês, e nenhum desses 3 casos eles enviaram o referenciado ou colocaram no sistema cross. Então, assim, não acontece. Que mais? Então, em Prudente teve 3 casos que chegou até mim, fora os que a gente não fica sabendo, né? Um foi desse estupro marital, que a moça tomava remédio para dormir, por conta de uma doença grave, não é remédio para dormir, ela tinha uma doença, tomava remédio, ela ficava sonolenta e o marido estuprava. Igual aconteceu lá com a francesa, menores proporções, né? Que a gente sabe, na verdade, nem ela sabe o que acontecia. Então ela ficou grávida e o remédio tinha a indicação que risco de se engravidar, risco de malformação, porque é uma medicação para tratamento, né? Então não podia engravidar. Aí ela ficou grávida, não comunicou com o companheiro, foi no hospital, chegou lá e falou que precisava fazer procedimento de abortamento legal, e ela é uma mulher esclarecida, né? Inteligente. Estuda, leu tudo antes sobre o aborto, chegou lá, só tinha uma assistente social, falou, vem outro dia. Aí foi outro dia, estavam as 2, fizeram atendimento e falou, não vai ser aqui a realização. E também a gente não vai conseguir encaminhar, porque qual que era a ideia do hospital estadual? Aqui não, mas a gente encaminha, né? Não encaminhou nada. Aí ela entrou em contato comigo com outra advogada e insistimos por mais algumas vezes, tentando acionar o pessoal em São Paulo da ONG Viva, vocês já ouviram falar? E aí ela não quis mais, porque ela desistiu, porque ela estava com quantas semanas? 24, porque ela demorou a perceber que estava grávida, então não rolou. Aí a gente ficou preocupada porque ela falou assim, não fui bem recebida, fui questionada, vocês imaginam, né? Nem vou entrar em detalhes. E aí ela falou, eu vou continuar com a gravidez, mas não consegui ter o serviço. E esse com ela, imagina as outras. O outro caso, não sei se alguém sabe aqui já, é uma gravidez de gêmeas, gemelar, né? Siameses. Então, além disso, a criança, a bebê, né? Uma menina, geralmente os gêmeos siameses são de gravidez de meninas, né? Tem uma formação no coração. Então, são 3 coisas perigosas, né? Além de ser gemelar, siameses unidos por 2, né? Um tronco e 2 cabeças, todos os órgãos são um. Chegou lá no hospital estadual, o médico recebeu ela e falou assim, tranquilo, a gente vai fazer um abortamento clínico, então é aqui mesmo. Aí ela, gente, a neném precisa de você, vai ser aqui. Eu falei, sem autorização judicial? Aí fez o exame, ele falou, é isso mesmo. Má formação do feto, inviabilidade fora do útero, né? Ainda ele falou assim, vai nascer, vai morrer, então tá na hora de fazer. Quando passou pela outra equipe, o médico falou, não, tem que ser autorização judicial, realmente precisa, porque não é caso do rol que eu falei, né? Estupro, anencefalia e risco de vida para a mãe. Aí, então tá, aí que eu fui entrar com ação para ela. Quando eu entrei, eu já sabia que a juíza que ia cair o processo já tinha autorizado 2 abortos legal por uma outra malformação. Eu falei, tranquilo, vamos conseguir, né? Porque em Fernandópolis teve um caso igualzinho. E lá ela pediu autorização judicial, o juiz não deu, nasceu, 1 mês depois morreu essa menina. E a família pediu para ela não sair foto, né, que eles tinham maior preocupação. Então ela não queria ir até o fim da gravidez, foi, o hospital tirou foto e divulgou na mídia. Então a gente entrou com ação. O que aconteceu? O Ministério Público deu parecer favorável e essa juíza fez o quê? Não deu. E aí você imagina, eu fiz o recurso para São Paulo, ninguém nem analisou lá. E aí a gente voltou para o hospital estadual e comunicou para um outro doutor, que era o cara que realmente se debruça, que autoriza, que se sair judicialmente ele falou que faria por ali, né?
Aí a gente chegou lá para conversar, eu fui com um casal, aí ele falou, gente, vocês têm que ouvir isso. Tem que contar o que aconteceu, não é filme. Ele falou assim, olha, se você tiver autorização judicial, mesmo que a gente não consiga por aqui, que o estadual não deixa, né? Nós vamos pensar em outra possibilidade. E ela é SUS, não tem convênio. Porque quem tem convênio e consegue autorização judicial, vai no hospital privado, tranquilo. Já vi vários casos em mente. Aí ele falou, a gente vai procurar um lugar que faz. Mas aí ele falou assim, pra você vai ser muito difícil, porque são duas cabeças, né? Como que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, olha o que ele falou. Na minha fazenda, quando a vaca tem bebê e não nasce, morre, a gente vai picando e vai tirando. Então, com você, a possibilidade de fazer vai ser isso. Aí eu falei, gente, ainda bem que eu tô aqui, porque aí nós vamos entrar com uma ação contra esse mardito e eu vou ser testemunha, porque ela era o marido e ele. E ele não colocou essa consulta no sistema. Tipo, não existiu. Como que a gente pega um nome desse, né? Então, como que está hoje? Não existe o serviço na nossa região. Qualquer pessoa que for acionar vai ter dificuldade. Não tem a discussão. Então, imagina, eu estava lá com ela. Foram 3 situações que eu fui na consulta com ela. Geralmente eu não vou, mas nesse caso eu fui, que eu queria ver. Com o advogado, eles fazem o que fazem. Imagina quem não tem, quem está já amedrontada. Então, assim, ninguém está aqui falando que é favorável ao aborto, que é método preventivo para não ter filhos, mas o que a lei diz que tem direito, eles não mantêm. Então, a gente mandou esse relato para o Ministério Público, acionamos também o Ministério da Mulher, o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, né? Mas não tive resposta de nada. Então, é muito caótico. Aí a mulher que é estuprada não vai conseguir fazer o abortamento. Teve um outro caso da Anastácia, uma menina de 12 anos, fora aqueles que a gente viu noticiando na mídia, também teve estupro infantil. Ela tinha 11 anos, ficou grávida com 12, né, que estava entre os 11 e 12. Demorou muito para perceber que estava grávida. Aí quando chegou para mim, a gente foi correndo para poder falar para ela, pode fazer o aborto, tá no tempo, né? Mas quando ela foi buscar a delegacia, porque ela não sabia disso, ela não sabia e eu não tinha acessado ela. Ela achou que tinha que fazer o boletim de ocorrência para poder ir atrás do aborto legal. Quando chegou a delegacia da mulher, sabe o que ela falou para ela? Que não tinha serviço, não precisava fazer boletim de ocorrência, mas Deus abençoe, tá? Que esse neném seja protegido. Ninguém pensou na mãe da menina, ninguém pensou na menina, ninguém. E o registro do estupro? Não fez, porque primeiro é registrar o estupro, né? Para ter a ação, não fizeram o registro. Mandou ela ir para casa fazer o pré-natal. Aí nasceu o neném, como é uma gravidez de risco, porque ela é menor de idade, né, 12 anos. Então, uma criança, né, neném, gente. No prontuário dela está escrito alto risco. Então, está escrito alto risco. Chegou no estado, na HL no dia do parto, a mãe dela me ligou, você pode vir aqui porque eles não querem internar minha filha para ter neném, tá falando que tem que ser normal. Porque ela tem todas as condições para ter normal. Eu falei, mas você falou, né, que era resultado de estupro, está escrito no prontuário alto risco. Eu falei ali, eu falei, gente, aí corri, liguei para o conselho lá de Anastácia, esse caso era Anastácia, a assistente social que acompanha ela fez um relato, a gente mandou no WhatsApp de alguém lá. Aí eu falei, tá, então vamos. Aí, então é cesárea. Então ela passou por isso, então é causa, gente. E eu estava acompanhando ela nesse dia, né? Então, nem com advogado, nem com a lei na mão, vocês não conseguem. É o ponto de ar e para pior. Então, eu vou caminhando para o fim, com vocês bastante entristecidas, eu também. E a gente precisa fazer alguma coisa, tá bom? Bora. Obrigada, gente. Situações difíceis a gente ouvir. E saber que o nosso dia a dia é esse, né? Bom, companheiras, boa tarde a todas, aos companheiros aqui também que estão acompanhando a nossa conversa. Então, o meu tema ficou sobre a questão da participação democrática, né? Sem as mulheres não há democracia. E os desafios da participação política no Oeste Paulista. Então, quando eu pensei sobre esse tema, eu pensei que
a gente vai falar de nós, né? Quando a gente pensa aqui na participação política no Oeste Paulista, e quando estamos nesse espaço de uma conferência de mulheres de esquerda, mulheres progressistas, que é esse viés que tem essa conferência hoje, a gente fala de nós, né? Das nossas histórias, das nossas lutas. Então, assim, eu acho que para a gente colocar essa questão de que sem as mulheres não há democracia, a gente resgata um pouquinho, né, esse processo da realização das conferências. Então, hoje estamos aqui num processo de preliminar de participação da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. E a realização das conferências, elas estão no contexto de governos democráticos, né? O próprio histórico da Conferência de Mulheres, a primeira ela foi em 2003, a segunda foi em 2007, a terceira foi em 2011, a quarta foi em 2015, né? E aí a gente teve aí um intervalo, né? Que a gente já sabe o que significa esse intervalo terrível, e retomando agora. Então, assim, é muito bom nós estarmos hoje retomando esse processo democrático de participação social e num espaço onde a gente pode reunir mulheres, né? Então, e sabendo do desafio que a gente tem também, para que a gente não passe nunca mais por um processo de tão grave perigo à democracia, né? Como nós passamos entre 2016 até o retorno do atual governo Lula, né? Então, assim, a gente tem um histórico de conferências aqui também na nossa região e no município que a gente não teve muitas realizações, né? Como as meninas colocaram, a Carol na fala dela, essa ausência de espaços de participação política das mulheres, os próprios conselhos de mulheres, secretarias municipais de mulheres. Então, fica difícil, sem espaços institucionais, organizar também, né, outros espaços de luta. Então, a gente aqui em Prudente, se não me engano, tivemos 2 conferências de mulheres e que elas são resultado do período que a nossa companheira Regina Penati, que está aqui conosco, esteve como secretária municipal, né, então, de assistência social, né? Então, por isso que eu digo que falar desse histórico é falar de nós, né? Então, o que nós tivemos foi nesse período, na região, algumas conferências de mulheres aconteceram. Eu tenho uma lembrança, assim, muito, muito forte de uma conferência territorial que aconteceu em Mirante em 2015, que foi através do Podeter, que a gente reuniu quase 300 mulheres lá, então foi uma conferência muito interessante. E tinha participação das mulheres do campo, né? Eu percebo muito que as mulheres do campo são muito mobilizadas, né? É algo assim que se faz no ato, as mulheres estão lá, estão mobilizadas, estão atentas, né? Então, assim, a gente tem esse histórico de algumas conferências realizadas, e para além disso, esse movimento de mulheres, né, que a gente percebe que existe na nossa região e que é muito potente, né? Então, a gente tem aí, nesse histórico, a gente percebe a atuação de mulheres comprometidas com essa luta, né, do movimento de mulheres, do movimento feminista, né, dentro de espaços como, por exemplo, os sindicatos, né? A gente tem o Sintrap, que é muito, né, acho que é um exemplo de atuação das mulheres. Então, aqui a Lu e a Sônia, que também são referências históricas para nós, né, de atuação de mulheres em espaços. A gente tem partidos políticos como o PT e o PSOL também, que se organizam aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, mulheres que também estão aqui hoje, né?
nos movimentos sociais, como o MST, a FNL, movimentos do campo, movimentos da cidade, os movimentos de cultura, principalmente aqui o Galpão também é uma referência, né? E o que a gente percebe, né? Que nesses últimos anos, essas mulheres que estavam, então, cada uma nos seus espaços, eu acredito que aquele golpe que sofremos lá em 2016 fomentou a nossa unidade aqui na região, né? Não sei se vocês têm essa mesma avaliação, mas eu lembro que começamos, por exemplo, a Frente pela Vida das Mulheres, começamos a discuti-la na organização do 8 de março de 2016, né? Que estava lá o golpe no nosso pescoço, né? E eu lembro de nós reunidas lá na subsede da CUT, fazendo essa discussão. Logo depois veio o coletivo de promotoras legais populares, que vimos a necessidade de ter espaços de formação para as mulheres, de aprendermos sobre os nossos direitos, de aprofundarmos alguns conhecimentos teóricos mesmo sobre feminismos, enfim, né? Então, nesses últimos anos, a gente foi se juntando em uma organização na frente, nas PLPs, e a gente foi realizando coisas muito importantes aqui na nossa região. Quem aqui esteve, por exemplo, naquele ato Ele Não? Acho que muitas de nós estivemos, né? Nos atos de 8 de março, que foram sendo realizados de lá para cá. Então, assim, essa participação que nós buscamos, né? De um feminismo que tem um viés de classe, de raça, né? É um feminismo diverso, né? Que nós procuramos discutir e organizar nos nossos coletivos aqui. Então, um pouco disso, né? Eu acho que ressaltar esse movimento que foi nos juntando nesses últimos anos e mostrando o potencial que temos na nossa região com relação à organização das mulheres, né? E isso é participação. A gente sabe de todas as dificuldades que nós temos, né, para participar. É muito difícil para nós, mulheres, estarmos, por exemplo, na reunião de um partido político, na reunião do nosso sindicato. Muitas não vão. Por quê? A sobrecarga, né, os filhos, o trabalho, né, toda a sobrecarga mental, psicológica que nós carregamos no nosso dia a dia, tudo isso dificulta muito a participação das mulheres. Mas é fundamental que a gente consiga se estruturar, se cuidar né, da nossa questão física, emocional, nos juntarmos às companheiras que estão nesse mesmo barco que nós, né, pensando em discutir a permanência de um Estado democrático, onde a gente tem a liberdade de se reunir, de pautar as nossas demandas, de lutar por direitos, de não retroceder e de avançar, né, na conquista de direitos, na conquista de políticas públicas. E é só com a participação mesmo, né, nos nossos espaços ali, micros, e nos espaços maiores, onde a gente se junta com diversos coletivos, organizações. Então, eu acho que a participação perpassa, a permanência da democracia e do nosso avanço perpassa por isso, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem essa participação, a importância dessa participação, né, das mulheres nos espaços de poder, de decisão, que ainda é pequena, e que a gente precisa avançar com isso, porque isso é questão de sobrevivência para nós, né? É questão de sobrevivência para nós mulheres, que a gente se faça presente, se faça ouvida e consiga colocar as nossas demandas, né? Então é isso, companheiros. Uma fala muito breve, para ressaltar a importância desse momento que estamos aqui vivendo hoje e dizer assim que eu espero que a gente consiga nos nossos grupos de trabalho aprofundar muitos temas, elaborar
importante e democrático que é essa Conferência de Mulheres. Obrigada. Obrigada, meninas, pela fala, pelas falas, né, provocadoras, difíceis. Antes da gente prosseguir, pessoal, queria chamar, né, convidar todo mundo para a gente fazer uma foto aqui na frente, porque a jornalista do Sintrap está aqui e ela falou que está muito espalhado, povo. Então eu vou chamar todo mundo aqui para frente para a gente fazer uma foto aí oficial da nossa conferência. Quem é essa jornalista que está falando? Você é jornalista? Depois a gente prossegue, pessoal. Pode vir todo mundo. Só falta 10 assinaturas pra gente conseguir tirar a nossa delegada, hein? Quem ainda não assinou, gente, por favor. Gente, sobe aqui pra cima, mulherada. Deu? Bora. Vocês ficam aí que eu vou tirar várias, tá? Pode falar alguma coisa. E pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres não é de formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres não é de formigueiro. Quem não pode com as mulheres? Quem não pode com as mulheres? Pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres não é de formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres não é de formigueiro. Bora, gente. Calma, vamos. Isso sim. Já garantia, 2 celulares, entendeu? Agora é cara de direita, baixa ali. A luta da minha espécie é uma alegria. Tinha que ser um pouco pra falar. Ei, obrigada, gente. Tá, calma. Agora a gente tem aí um tempinho para quem quiser fazer uma contribuição de fala ou para quem quiser fazer uma pergunta para a mesa, tá, gente? Antes, também queria agradecer aí, pessoal, a organização Frente pela Vida das Mulheres, o apoio do Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o Sintrap, o MST, o CODERTER, as PLPs, o Galpão da Lua, OAB, Consulta Popular, Sindicato dos Bancários, ASTAE, AFRONT, AGB, Sintiber e CUT. Então, gente, alguém quer fazer uma contribuição aí, uma fala, uma pergunta para a mesa? Pode vir aqui, Grazi. Oi, gente, boa tarde. Eu não preparei nada, então vou falar o que meu coração aí mandar. Meu nome é Grazi, eu sou coordenadora do Diretório Acadêmico 3 de Maio, né, que é um órgão que representa todos os estudantes da FCT Unesp. Também faço parte do AFRONT e estou muito feliz de estar aqui reunida com as companheiras
fazer com que essa conferência seja realizada, acho que é muito importante para nós, mulheres do Pontal, mulheres que estão interiorizadas, que têm uma realidade super diferente. Estive há pouco tempo na conferência estadual LGBT, e lá eu pude perceber como é importante nós estarmos representadas e ocupando os espaços que são nossos por direitos, para que a gente possa reivindicar de fato as nossas necessidades, que é muito diferente da necessidade das mulheres da capital, por exemplo. As companheiras trouxeram aqui realidades diversas. A Aline falou sobre como é em São Paulo o processo de aborto legal e como está se dando aqui. Informação que eu não tinha, apesar de ser mulher feminista, está aí dentro dessas pautas, nessas lutas. Acredito que para muitas também é novidade. E esse espaço, né, que a gente está compondo aqui, para além de tirar as políticas daqui que a gente precisa, das nossas ideias, das nossas necessidades, também é um espaço de formação. Então, que seja a primeira conferência livre e regional, mas que não seja a única e a última, e que a gente possa estar ano que vem reunidas, nos próximos anos aí. E agradeço a fala de todas da mesa, são mulheres incríveis, que nos inspiram. Eu, em nome da juventude, falo que olhar para vocês, mulheres que estão aqui, mulheres mais maduras, que carregaram por muito tempo esse fardo que antes, né, já era muito mais difícil, e agora a gente tem um pouquinho mais de acesso, é muito gratificante. Então, é uma fala mais de agradecimento e ficar feliz mesmo por estar aqui com vocês e que a gente possa ter uma conferência muito rica e cheia de políticas para todas. Mais alguém, companheiras? Fazer uma contribuição aqui para a nossa conferência, a primeira conferência livre de mulheres. Tá bom. Sabe o que eu queria falar? Duas coisas. Uma, se a gente não falar sobre nós, quem vai falar? Ninguém. Outra coisa, a ausência dos homens nesse espaço. Eu gosto que a gente está em casa. É verdade. Os homens não estão interessados que nós fiquemos vivas, companheiras. Então, saúdo os companheiros que estão aqui hoje. É muito importante a presença dos homens. E aí, eu queria dizer isso, que se a gente não falar sobre nós, ninguém vai falar. E eu vou compartilhar com vocês uma história triste, que a Aline contou uma história triste, eu quero contar também. A gente tá rindo, mas é sério. É pra chorar. Eu liguei pra ela, inclusive, que toda vez que chega uma história triste, eu ligo pra Aline. Aline, o que eu faço? Pra que eu peço ajuda? A Aline é a nossa orientadora. Tem uns 10 dias meu telefone tocou. Uma mulher que eu não tenho amizade pegou meu número com uma pessoa. Sabe o que ela veio me falar? Ela era servidora municipal, concursada, trabalhava na Secretaria de Cultura. E na antiga gestão a gente tinha um outro secretário que assediava mulheres. O cara é professor na FATEC, assedia alunas menores de idade. Assediou funcionárias dentro da secretaria, assediou uma menor aprendiz. Gente, isso é seríssimo. A menina ficou tão abalada. Gente, ele mandava foto de nudez. Ela me mandou essa desgraça. Olha, falando absurdo. Sabe por qual perfil? Pelo perfil da Secretaria de Cultura do município. Eu já sabia dessa história, mas eu falava assim, será? Aí eu contava para as pessoas. Porque fulano... Mas não tinha certeza. Pois a menina me ligou, me contou, falou para mim que ficou tão abalada, ela pediu exoneração do cargo. Quando ela perde o serviço, isso é muito sério, gente. Ela perde o serviço, a história acaba sendo contada. Então uma pessoa conta para outra, e fica aquele zum na cidade. E a história foi falada na Câmara dos Vereadores. Ela soube e foi falar com o vereador que falou: fulano,
você falou essa história, é comigo. E contou tudo para ele. O que eu faço? O vereador disse, vá à delegacia da mulher. Como a gente já sabe, nem sempre é o melhor atendimento e a melhor recepção. Fez o boletim de ocorrência. Uma semana depois que ela faz o BO, o que ela descobre? Ele é vizinho dela. A menina está com um bebê pequeno, síndrome uma fobia, ela não consegue sair de casa, ela não consegue trabalhar, é uma pessoa que trabalha com cultura, ela toca, ela canta e toca, ela não consegue trabalhar. A vida dela tem 3 anos praticamente que ela não consegue sair dali. Rolou o processo. Sabe por que ela me ligou? Porque teve a primeira audiência. Sabe o que o promotor falou para ela? São poucas provas. Ela mandou os prints. Pô, se isso não é prova, se isso não é prova, o que é prova? Vídeo deles trabalhando. Não chegou às vezes de fato. Mas precisa, sabe? Então, assim, gente, a gente fala assim, isso não existe, isso não acontece, isso é uma onda. Gente, isso é muito sério. Então, estamos aí a poucas assinaturas para ter uma delegada municipal, 2 delegadas municipais. Gente, vamos ligar para alguém vir aí, pelo amor de Deus. Vamos trazer mais 2, 3 mulheres aí. Faltam 6 mulheres? 5? Cada uma trouxe uma. É sério, é muito sério, porque a gente fala, mas eu não quero discutir a questão do aborto legal, mas eu não quero... Gente, todas as questões são referenciadas a nós. Nós vivemos nessa cidade. Se a gente não fazer o nosso lugar para estar aqui e fazer a luta, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Não vai ter DDM. Esse mapa que a Carolina mostrou, eu estava assistindo aqui com ela aqui, é um mapa de terror. Isso é muito sério. Nós estamos numa cidade de 220 mil habitantes, então o Conselho da Mulher, não. Vamos ligar para alguém, gente. Liguem. Eu vou ligar. Liguem lá. Mais alguma contribuição, meninas? Pode vir, Sônia. A gente tem aí 7 minutos, tá? Boa tarde, meninas e os meninos que estão aqui presentes. Boa tarde, mesa, que mesa linda, de mulheres comprometidas, mulheres que estão aí construindo novas propostas e políticas para a cidade e para as nossas vidas, né? As nossas companheiras e companheiros. Eu até hoje justifiquei, nos grupos, tinha uma atividade em Marília, viemos correndo para poder pegar aqui a conferência. Quando mudou para o período da tarde, falei, ufa, nós vamos chegar. Mas esse debate das mulheres é um debate, eu ocupei por 6 anos a Secretaria de Mulheres Estadual da PUC de São Paulo. E aonde que eu fui perceber o debate da questão da violência, da questão da falta de espaço de mulheres, da importância das cotas, porque até então, como aqui de Prudente, aqui do Sintrap, nós nunca precisamos fazer disputa dentro do sindicato através da cota, porque nós mulheres somos a maioria na direção já há muitos anos, desde 95 as mulheres reinam no Sintrap, um dos poucos espaços, mas a gente até brinca de ter que dar cota para os homens. Mas quando eu fui para a CUT, para essas outras atividades externas, a gente percebe, na pele, o quanto é importante as políticas de cota, para ter o espaço de participação das mulheres, o espaço de participação, e de ocupar espaços de poderes, porque senão não tem, isso é claro. E dentro também da secretaria, uma das coisas que muito me pegou foi quando eu descobri, isso é através das pesquisas, o DIAP tem lá, o DIESE tem os anuários, o Ministério faz, que o lugar mais inseguro, mais perigoso para as mulheres é o lar, é a casa, Então, quando eu descobri isso, e com dados, com os debates,
é o meu refúgio, é o meu acalento, é o espaço de segurança. E quando você percebe que a casa ela pode ser um lugar mais inseguro que as ruas e que os bares, isso não tem como mexer com a gente. E aí, a Mari colocou, eu ainda pensei, sabe o que eu falo? Né? Não, quando você conta esse caso, porque assim, nós temos, esse caso não chegou, se chegou ao Sintrab, não chegou até a mim, né? Mas a gente tem, no trabalho, como no serviço público, várias denúncias de assédio moral, assédio sexual, né? De brincadeiras, de intimidação, de passar a mão, mas principalmente de assédio moral, né? Que também é uma das demandas que atinge muitas mulheres. E enquanto sindicato, a gente tem, né, todo um acompanhamento e a gente tenta pelo menos fazer esse debate, e tanto a FETAM como a CONFETAM, ela também traz essa, inclusive a gente tem umas camisetas bonitas, todo um trabalho feito, que o serviço é público, mas meu corpo é privado, né? A gente tem um logo, uma campanha em cima disso, porque o corpo da mulher, a vida da mulher é como se fosse público. E para nós, servidoras públicas, isso parece mais público ainda, né? Seja para a violência, seja para o assédio. E aí realmente é muito sério, acho que até depois, né, Ali? E a Lu, que está aqui, a gente dá uma conversada, inclusive no que pode ser feito, tá? Porque é um assunto muito forte e ainda é muito tabu quando a gente discute essas questões. Mas, enfim, e a gente tem que sorrir mesmo, porque é um grupo de mulheres reunido para pensar políticas públicas para as mulheres no nosso território, no nosso, né, município, na nossa região, e a gente tem muito trabalho. E aí a gente está com um grupo agora novo de companheiras novas dentro do Partido dos Trabalhadores que vai assumir, que estão aí dispostas, né? Tá a Carol, tá a Elisângela. Falaram da Regina, eu não consegui ver a Regina. Vi a Nina. Ela saiu. Ah, tá, porque eu não consegui ver ainda. Mas a gente está com uma turminha boa de mulheres e de homens para fazer essa diferença dentro das políticas. Obrigada. Lembrar também que esse mês, né, gente, é o Agosto Lilás, é o mês de combate aí à violência contra a mulher, então a gente tem que se sensibilizar também, né, para esse tema. E também que é o mês, é o agosto da visibilidade lésbica também, então está sendo muito legal discutir tudo isso aqui, né, nessa conferência em um mês tão enriquecedor, assim, com tantas pautas feministas. Agora, gente, a gente vai para o nosso trabalho em grupo. Então, eu queria chamar aqui as facilitadoras para a gente fazer a divisão de grupos, né? Quem é a facilitadora é a Grazi e a Mari, tá? Então, elas vão fazer a divisão de grupos. A ideia agora é que a gente se divida em grupos e a gente debate, então, propostas, né? Para a gente levar para a nossa etapa estadual e nacional. Se mais uma companheira se predispor a facilitar, ajuda. A gente poderia dividir em 3 grupos para facilitar o diálogo. Alguém pode pegar essa função? Pode ser, claro. Então, 3 grupos aqui. De quanto a quanto tempo a gente ficou? 1 hora. Então, gente, nesse trabalho em grupo, a gente vai fazer o que, então? Debater e sistematizar propostas para a etapa nacional no que diz respeito a políticas públicas para as mulheres. Depois a gente vai eleger uma relatora por grupo, certo? E as facilitadoras, então, vão dividir aqui os grupos. Quantas pessoas, Jota, aí na lista? Tem 42 pessoas. 42 pessoas. Bom, meu grupo vem pra cá, quem quiser vir pra cá, vem pra cá. Quem quiser vir pra cá, vem pra lá. Tem 1 hora. Se tiver muito, a gente passa isso.
Isso. Os grupos são o mesmo tempo, que é o tema geral da transferência. Nacional, tá? Daí, quem se candidata, certo? E aí depois a gente vai ter uma defesa de candidatura. A gente vai estar filmando enquanto todo esse processo eleitoral ele vai estar rolando, certo? Então, se vocês quiserem já tomar o café rapidinho, já voltando para a gente apresentar aqui. A leitura da apresentação das propostas de cada grupo, tá, gente? Então, fomos divididos em 3 grupos. Então, a gente vai fazer uma leitura, a ideia é que a gente faça uma leitura coletiva e validação das contribuições. Depois a gente vai passar pelo processo eleitoral, tá? Então, a gente vai, a Carol vai explicar depois do regimento nacional, tá? Do processo eleitoral para as nossas delegadas para a Conferência Nacional, certo, gente? A gente vai ter a apresentação das candidaturas, a votação, que será por aclamação, e depois o registro oficial em ata com o nome das titulares e suplentes. Então, para começar a apresentação dos grupos, eu vou chamar aqui, pode ser você, amiga? Bora, Flavinha, então. Ela estava no grupo de quem? Ah, você era organizadora. Tá, primeiro grupo, então. Boa noite, gente. A Flávia, como a Júlia falou. A gente, quanto grupo, elencou 3 principais propostas, que foi a retomada do Conselho Municipal, para a gente conseguir elaborar, através do Conselho, os encaminhamentos estaduais, a construção de um fórum regional de mulheres, e aí, desse fórum regional, a gente conseguir levar as demandas para as dimensões estaduais e construir nacionalmente depois dessa escalada. Nesse fórum surgiu a necessidade da gente debater recursos, intervenções e ferramentas, se instrumentalizar dentro da luta para lidar com os crimes virtuais que tem acontecido. A partir desse fórum, estruturar formações de profissionais de saúde, de educação e garantir a participação das mesmas, né, no caso, nesse fórum. E aí, nesse fórum, a gente precisaria... essa formação seria no sentido de garantir letramento racial também, né, dentro, mas de gênero. E a terceira proposta é de buscar dentro da Corregedoria do Ministério Público e dentro da Alesp como funcionaria a retomada do funcionamento das delegacias de mulher de 24 horas e garantir que elas estejam ativas na nossa região. Foram essas 3 principais pautas e propostas que a gente trouxe, né? Mari. Bom, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu fiz umas anotações, depois a professora Rose, se ela quiser complementar, a gente não colocou exatamente tópicos, a gente de propostas, mas a gente fez diversos levantamentos. Um deles, sem dúvida, é mais espaços formativos e a volta das PLPs, por exemplo, né? Então, mais espaços como esses de formação, troca, conferências em grupo de mulheres, para que elas se reconheçam nesses espaços. E trabalhos aliados a essas políticas para famílias, para as infâncias e um recorte para as mães e mulheres, né? Mulheres mães que têm crianças pequenas, dentro desses territórios que têm dificuldade de acessar essas políticas. E é isso, né? Mais equipamentos, mais recursos humanos dentro desses equipamentos, que os CREAs tivessem mais CREAs, mais CRAs, mais condição de assistir as famílias e as mulheres,
para a gente não pautar só as mulheres na situação de violência, na situação do feminicídio, na situação do extremo, para a gente pautar essas questões antes que elas aconteçam, né? Aconteçam. Então, nesses trabalhos de formação no âmbito da prevenção. Grazi. Se você quiser. Gente, o nosso grupo debateu bastante, a gente entrou em alguns assuntos e acabamos tirando essas 3 propostas. A primeira é a criação de meta nacional de implementação de plano urbanístico de mobilidade e acessibilidade voltado para a segurança das mulheres, incluindo a implementação de botão de pânico estratégicos e outros dispositivos de segurança contextualizado à realidade de cada município. Pensando, né, que a gente vive aí com medo de vir, que é um dos principais direitos democráticos que deveria se ter e a gente não tem na nossa cidade e região de Presidente Prudente. O segundo é a meta nacional para a criação e implementação do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, tornando-o obrigatório, porque a gente sabe que esses conselhos são muito importantes e, claro, né, a gente consegue fazer essa mobilização no nível de Presidente Prudente, como já está sendo feito, a Carol bem falou, mas outras cidades também vivem essa realidade. E para que a gente consiga fazer com que todas essas cidades tenham seus conselhos, é necessário que o governo nacional, que o governo, né, o Estado, no seu âmbito federal, estabeleça essa meta e essa obrigatoriedade. Pensando que vai para o Estado, para estadual, essas propostas, e depois para nacional, a gente tem que cobrar que vem, às vezes, de cima para baixo, e a gente levando de baixo para cima. E a terceira proposta é a obrigatoriedade de formação continuada de médicos e profissionais da saúde referente à saúde feminina e da população trans e travesti, destacando a área da obstetrícia e endocrinologista, pensando nessas duas populações, né, trans, travesti e a população feminina, que acaba sofrendo muitas violências, principalmente a violência obstétrica, né, que é sofrida em maior parte por mulheres negras, e a violência obstétrica também perante, a violência obstétrica não, a violência no sentido da endocrinologia, com a população trans, que não tem acesso e acaba sendo deixada de lado no âmbito da saúde. Essas são as nossas propostas. Gente, então agora a gente vai para a eleição das delegadas, tá? Para a etapa nacional. Tá todo mundo de acordo com as propostas? Levantem a mão. Ok. Tem alguma abstenção? Não. Seguimos? Algum contrário? Não, seguimos então, certo? Então agora a gente passa para a apresentação das candidaturas. Alguém se candidata? A gente precisa de 4 pessoas para se candidatar para a etapa nacional. Duas candidatas e 2 suplentes. Carol Simon. Aline. Grazi também? Grazi. Mais alguém, gente? Tem mais uma pretinha, né, gente? Vamos equiparar e deixar 50-50? Tô olhando pra você, Júlia. Tô jogando aí, vocês estão muito aí. Vem, Júlia. Vem, Júlia. Júlia, aê! Tá bom, então. Todo mundo de acordo? Alguma abstenção? Não. E tá bom, então. Agora a gente vai para a votação, por aclamação, né? Levantar a mão, né? Tá. Levantar a mão e defender a proposta? Certo.
Vocês viram que tem um monte de burocracia. Defesa de proposta. Sou Carolina Simon, sou professora, sou pesquisadora, trabalho com feminicídio na região, faço parte dos coletivos feministas, também sou do Partido dos Trabalhadores e eu me coloco para levar as nossas propostas para Brasília e defender o Oeste Paulista, mas também defender todas as vidas das mulheres. Vai ser um prazer para mim poder representar todas vocês. Voto em vocês. Sou a Aline Scarelli, advogada, estou na frente da vida das mulheres e a minha ideia é que todos nós que estivermos lá vamos estar bem representados, então não é uma concorrência, não é uma disputa. Estou feliz de qualquer uma delas aqui para fazer a discussão. Acredito que eu possa levar essa formação, essa construção que a gente vem de anos e discutir, apontar o dedo e nós vamos melhorar a nossa região, com certeza. Obrigada. Bom, falo as palavras da Aline e a minha, eu também fico feliz que qualquer uma dessas daqui nos represente lá. Me coloco, porque eu acho que é importante a gente ter representatividade de mulheres negras, faço parte do NUP, é uma das minhas pautas. O feminismo foi a porta de entrada da minha militância e descobrir o feminismo negro fez com que eu me entendesse também como mulher negra e criada, né, a maior parte da vida no interior, acho que tem um acúmulo suficiente da vida das mulheres no Oeste Paulista para poder levar para essa conferência e representar da melhor forma todas nós aqui que estamos confiando que as nossas políticas, nossas pautas vão ser reivindicadas. Eu vim aqui para representar vocês e todas nós, para a gente estar de forma coletiva lutando juntas. Eu sou produtora cultural e para a gente levar a cultura para as pessoas. E também estudante da Unesp, para a gente ter esse diálogo entre a universidade, cultura e a população também das mulheres. As mulheres nas exatas, as mulheres na música, as mulheres de todos os âmbitos representados aqui. Votação por aclamação. Quem vai ser as delegadas e as suplentes? A gente tem que definir agora. Entre vocês aí ou é o público? Então Carol e Grazi, tá? As duas candidatas, Aline e Júlia suplente, tá? Gente, tem alguma oposição contrária? Não. Alguém se abstém? Não. Tá. A votação é por aclamação, então. Agora, Carolina Simon. Aline Scarelli. Grazi. Júlia. Gente, para de graça, é sério. Mas já não tirou as duas titulares e as duas suplentes? Você concorda com isso? Pode ser? Vocês concordam? Sim. Alguém se abstém? Não? Beleza, então. Estão elegidas. Eleita. Desculpa, gente, eu não dormi direito essa noite. Eu sou empresária. Eu cansada. Elegidas. Ai, gente, tira uma foto aí. Sem tornozeleira. Elegíveis. Tá bom, então. Agora a gente tem o registro em ato oficial com o nome das titulares.
Bora, Conferência Nacional. Estão eleitos. Gente, assina a lista. Gente, assina a lista.